Genndy Tartakovsky é um nome que desde a fundação da Cartoon Network em 91 está registrado como um dos maiores e mais criativos que o canal já teve. Eu posso até dizer com tranquilidade que é impossível compreender a história contemporânea da animação sem citar o seu nome. Ele foi criador do laboratório de Dexter e Samurai Jack, na época em que a Cartoon Network estava se consolidando como o maior e melhor, na minha opinião, canal de TV por assinatura voltado para desenhos animados. Foi o criador do Star Wars Clone Wars, na época em que a franquia de Star Wars estava se expandindo para as animações. Foi o criador de Titã Simbiônico, na época em que o Man of Action lançava Ben 10 Mutante Rex. Foi o diretor dos 3 primeiros filmes de Hotel Transilvânia, ajudando a Sony Pictures Animations a concorrer com a Disney e a DreamWorks e vários outros projetos que nem cabe citar aqui. Porém, o trabalho do Genndy Tartakovsky, que é o que eu vou falar neste vídeo, é uma animação tanto quanto diferente em relação a qualquer outro desses trabalhos que o animador já fez. Primal. Gostaria de lembrar que este é o primeiro vídeo do Anti-Herói Fits, uma nova série do canal onde eu convido outros criadores de conteúdo de arte e cultura pop daqui da internet para fazer suas análises e dar suas opiniões sobre algum determinado produto de mídia ou assunto relacionado a esse universo. Esse primeiro episódio contará com a participação das meninas do catálogo animado, a Lívia e a Vitória, que fazem um conteúdo excelente sobre a arte de animação, trazendo análises, reviews, tier lists, rankings, vlogs e lives semanais, e eu recomendo bastante o canal dela se vocês também curtem animações. Sem mais delongas, vamos logo ao vídeo. Lançado em 2020 na plataforma da HBO Max, Primal se passa durante a pré-história e conta a história de 2 personagens, um homem das cavernas chamado Spear e uma dinossauro fêmea chamada Fang, tentando sobreviver em um mundo insólito, selvagem e violento, composto por florestas e biomas extremos, onde vivem os mais variados tipos de criaturas. Além da ausência de falas orais, algo que é presente em alguns momentos específicos dos trabalhos mais antigos do Tartakovsky, outro elemento que reforça o estado de selvageria no qual este mundo se encontra, que faz com que o telespectador se lembre de que estamos lidando com um período histórico distinto e estranho ao nosso, é a violência extrema. Qualquer cena que envolve uma luta ou conflito, mesmo que seja algo extremamente banal, como os 2 personagens caçando algum bicho, causa um banho de sangue e uma explosão de corpos mortos e órgãos internos voando para todo lado. Mesmo que tanto Spear quanto Fang sejam personagens marcados pelo trauma da perda, a esposa e os filhos dele e os filhotes dela foram mortos pela mesma espécie de tiranossauro, ambos participam ativamente da mesma violência que vitimaram fatalmente suas famílias no passado. É como se matar brutalmente qualquer animal que os ameaçasse fosse não apenas uma espécie de, entre aspas, terapia, uma forma de lidar com esses traumas, mas também de lembrá-los constantemente de que eles ainda podem ser e certamente serão feridos nesse estado de eterna selvageria no futuro. A violência é tão presente em Primal que ela é quase como se fosse um ritual, não no sentido de ser um totem cultuado religiosamente, mas no sentido de propagar uma rotina, um ciclo, uma repetição das mesmas ações bárbaras e cruéis que continuarão a se repetir infinitamente até o final dos tempos. A própria ausência de uma noção real de tempo, algo que o ser humano só iria ter ciência milhares de anos depois com a Revolução Industrial no século XVIII, é um motivo plausível para a continuação desse estado eterno de violência, já que a única forma dos personagens saberem de fato quando o dia vira noite e a noite vira dia é o surgimento constante de novas ameaças e novas situações, tomadas obviamente como status de criaturas nômades que eles possuem, que requerem o uso de mais violência para serem superadas. Se Spear e Fang saem de uma floresta, por exemplo, e vão para uma região habitada por dinossauros carnívoros ou por morcegos gigantes antropomórficos que caçam todo e qualquer tipo de animal, é óbvio que eles irão se envolver em mais combates violentos e mais banhos de sangue. E quanto mais tempo passa, mais banhos de sangue e mais corpos mortos caem no chão. É apenas dessa forma que sabemos que a vida acontece nesse mundo. Eu acredito que um exemplo bem mais claro para ilustrarmos como a violência é apresentada como uma espécie de ritual, e aqui iremos falar sobre ritual de fato como expressão de religiosidade, é no episódio dos mamutes.
Basicamente, Spear e Fang aqui caçam e matam o mamute que se separou do restante do bando. Como vingança, os outros mamutes farejam e atacam violentamente os dois protagonistas. Após uma longa batalha, eles só conseguem sobreviver porque Spear levanta o marfim do animal morto para os outros mamutes, o que faz com que eles misteriosamente se solidarizem e vão embora. É revelado no final do episódio que o marfim é um objeto extremamente simbólico para os mamutes, como se aquele pedaço de osso guardasse o espírito e a memória do indivíduo morto. Eles colocam o marfim próximo ao que parece um cemitério de mamutes e começam a fazer uma espécie de dança ritualística em homenagem ao falecido. Animais selvagens, porém dotados misteriosamente de uma religiosidade tipicamente humana, prestam-se um momento de luto em respeito à memória daquele que fora vítima da violência e da selvageria pré-histórica. Uma violência que os próprios mamutes não deixam em nenhum momento de contribuir. Humanos, dinossauros, peixes ou mamutes matam e morrem porque a vida é trágica e cruel. Logo, mesmo que de forma indireta, o enterro passa também a ser um processo de ritualização da morte e uma homenagem à barbárie, pois a dor e o luto não são capazes de sensibilizar a lei da selva. Ainda nessa primeira temporada, outros exemplos revelam traços existentes de racionalidade na extensa fauna de animais selvagens que habitam o mundo de Primal, criaturas que parecem possuir consciência dessa violência que cerca suas vidas, e isso na verdade diz muito mais respeito ao modo como imaginamos a realidade da pré-história, a forma como a fantasia existente em algumas histórias maqueiam nosso desconhecimento em relação a este período histórico. Porém, eu acredito que eu já falei bastante coisa até aqui, então agora eu vou passar a palavra para a Lívia e a Vitória do catálogo animado e já voltamos para nos aprofundar melhor isso. Oi! Olá! Eu sou a Vitória. E eu sou a Lívia. E nós somos o Catálogo Animado. E Primo se passa em tempos primitivos e é muito interessante a gente acompanhar uma visão assim de como ter sido a vida mesmo nesse tempo. E assim, é uma animação bem sangrenta e causa muito assim um conflito entre a dó e a compreensão, já que a cadeia alimentar tá assim super enfatizada. Então você fica assim, pai, tadinho, mas ele tem que comer, né? Mas tadinho. É uma empatia, uma dor, é um sofrimento, emoções mescladas que a gente fica assim o tempo todo querendo chorar. E é todo episódio essa dor, esse conflito. Sempre, o tempo todo, é constante esse sentimento. E assim, é muito interessante que eles fizeram uma animação que não tem falas, né? E que faz muito sentido pra época que se passa. E é muito desafiante você criar algo assim e que faça com que as mensagens sejam passadas assim de maneira clara. E no fundo e no final, né, o resultado disso foi muito bem feito. Eles conseguiram fazer isso sim muito bem. E nessa de não ter fala, fica muito mais fácil de ver o humano ali como na mesma altura dos outros seres, né? Nem dos outros animais, mas de todos os outros seres, porque dá aquela sensação, assim, de que todos têm o mesmo nível intelectual, assim, a mesma evolução intelectual. Então a gente entende que tá todo mundo igual ali e todo mundo querendo a mesma coisa, que é sobreviver. E tanto que não fica nem um pouco estranho, né, a dupla principal ser um humano e uma dinossauro. Que assim, nenhum dos dois é colocado com características que facilitam assim a aproximação, né? Não tem a comunicação entre os personagens. Mas pelas vivências parecidas, né, a vida sofrida dos dois, eles acabam se juntando nessa luta que é sobreviver. Sabe, tipo, quando você é adolescente, quando você chega na vida adulta, aquela vida toda triste, depressiva, você encontra seu outro amigo que vocês se identificam nisso? Neles foram tipo isso, das pessoas da minha família morreram, as minhas também, nossa, coincidência, entendeu? É tipo isso que aconteceu. E assim, é uma animação bem interessante e cheia de criaturas e situações que a gente nem imagina, tipo, nem passa por nossa cabeça. Eu acho que a gente nem para pra pensar muito no passado, né? Mas são coisas que podiam ter acontecido, parece como descobrir um novo mundo, só que esse novo mundo é o nosso mundo. E pra mim já é totalmente canon. Então assim, eu não tô nem aí se não aconteceu nada disso, aconteceu sim. E ainda dá uma nostalgia, né? Porque a gente vai ficar lembrando das aulas de história. Aquele lá é tal tipo de dinossauro. Esse é aquele. Esse ser humano aqui. No Homo sapiens, não sei quantos. Tem essa certa e a gente vê, né, que eles estão vivendo realmente num momento, assim, específico da história, o que é bem legal da gente acompanhar. Às vezes até aprende alguma coisa, mas nesse caso eu aprendi a sofrer. Foi, apenas. Então
Então, se você tá afim de uma história diferente, cheia de sangue, assim, com um toque mais realista e tudo bom, essa história, essa animação, com certeza é pra você. Então, vai fundo e assiste. E essas foram as nossas primeiras impressões desse desenho, que é muito bom e vale muito a pena assistir. E se vocês não conhecem a gente é do Catálogo Animado, e vocês podem nos encontrar nas redes sociais, que a gente vai estar deixando aqui pra vocês em algum lugar, vai estar sendo colocado. E a gente fala sobre animações no nosso canal, além de lançamentos, review de desenho novo, desenho antigo, a gente faz curiosidades, faz de tudo um pouquinho. E sejam bem-vindos! E já aproveita que a gente acabou de falar dessa animação, já deixa aí nos comentários se você tá interessado em assistir, beleza? A partir da segunda metade da primeira temporada, Primo começa a tomar um caminho extremo em relação aos temas abordados nos episódios. Se antes o público percebia o distanciamento entre o nosso mundo e aquele mundo mostrado na animação através da violência gráfica elevada à enésima potência, já que este mundo primitivo é um ambiente anárquico e selvagem que contrasta com qualquer ideia que temos de civilização, diferente de um desenho como os Flintstones, por exemplo, que tentava criar uma síntese entre esses opostos para colocar o chamado American Way of Life como estilo de vida universal da humanidade, agora percebemos que este mundo é totalmente insano por causa de cultos mágicos e de vírus que transformam os animais em zumbis. Sendo totalmente descompromissado com a arqueologia, com estudos de vida primitiva e coisas do tipo, a animação prefere apostar no desconhecimento que as pessoas têm em relação à pré-história e inserir elementos fantásticos que expandem o nível de periculosidade existente neste mundo. É como se a pré-história fosse um período tão distante e incompreensível para o ser humano moderno, para o ser humano que aprendeu a viver em sociedade e que possui o contrato social como sua zona de conforto, que passa a ser vista quase como um passado mítico, onde a nossa espécie estava tão interligada com a natureza que nós possuíamos um controle mágico sobre ela. Deve ser por isso, acredito eu, que todos os cultos mágicos que aparecem nessa primeira temporada são compostos por espécies de macacos e primatas, que são os parentes mais próximos do Homo sapiens atual. Um paralelo interessante que a gente pode traçar é a maneira como os mapas antigos, principalmente da Idade Média, denunciavam o medo que as pessoas na Europa tinham do oceano e de terras distantes. Caso um navio fosse viajar e não voltasse mais para sua terra de origem, a única explicação possível era que os tripulantes foram devorados por sereias ou por peixes gigantes. É por isso que os oceanos e alguns desses mapas tinham a presença de monstros e criaturas mitológicas como o Kraken e o Leviatã. A civilização transformou o contrato social na maior zona de conforto que o ser humano pode usufruir. A ideia de viver no lado de dentro dos muros gigantescos que cercam as grandes cidades, de viver afastado da mata selvagem e caótica, é a única garantia de sobrevivência que a nossa espécie possui. E esse afastamento da vida selvagem só contribui para que construíssemos uma visão ainda mais violenta e brutal dela. É por isso que a pré-história, para o ser humano acostumado com a civilização, só pode ser resumida dessa forma: um palco de criaturas selvagens que beiram a representatividade folclórica, convivendo com vírus mutantes, primatas místicos e que buscam um mínimo de conforto para chamar de seu. Yeah. Espero que vocês tenham gostado. Tudo bem, ok. Eu queria dizer que foi um prazer participar. Obrigada por ter chamado. É nóis. Muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius, foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.